a gente prioriza aqui no podcast esse contato do mercado, de empresa, né? A gente trouxe aqui, né, não só professores aqui, especialistas, mas o pessoal que está na linha de frente. Então temos aqui, representa 2 empresas aqui hoje no podcast. Falar um pouco da Econômica Engenharia, o que a empresa faz, Diego? Sim, não, a Econômica hoje é um escritório, está sediado aqui em Curitiba. A gente tem atuação principal em órgãos públicos, então a gente desenvolve projetos, edificações, universidades, hospitais, terminais, aeroportos, e com grande aplicação também em obra de artes especiais, viadutos, pontes, passarelas. É um outro braço, né? A gente tem uma equipe própria para dimensionamento desse tipo de estruturas, né? Então, a gente é um escritório que teve um crescimento bem rápido. Hoje a gente está com um volume de projetos no país inteiro, com a modalidade à distância. A gente conseguiu ter até equipe. Eu já vi foto tua lá em Mato Grosso, lá, né? Não, a gente tem mais... Até em Criciúma, eu sou de Criciúma, natural. Esses dias ele postou uma foto no Instagram de Criciúma lá, uma obra de arte. Pô, na minha cidade, cara. Isso aí, ó. É isso aí, não. Essa a possibilidade do projetista, né? Ele como não tem que estar 100% do tempo na obra, a gente consegue ter projetos aí espalhados aí no país inteiro, e isso sempre acrescenta, né? A gente tem troca de experiência com diferentes profissionais, diferentes órgãos estaduais, né? DR, a gente vai comentar um pouquinho sobre os DRs ainda, né? Sim. Provavelmente hoje. Então, esse é um pouco do escritório. Beleza. Fábio, e a Rosniak Engenharia? Gostaria que tu e o Mauer falassem um pouquinho da empresa de vocês aí, que eu conheci aí mais forte aí no ano passado. E tem um grande corpo técnico, vocês têm uma pegada muito forte aí nesse mercado aí. Fala um pouquinho da Wozniak aí. Bom, a Wozniak, ela surgiu em 2015, né? E nós, antes da Wozniak, eu tinha um outro escritório de projeto, trabalhei alguns anos com projeto. E nesse escritório, à medida que nós fomos avançando dentro das obras portuárias e das obras de pontes, foi surgindo muita necessidade de entender um pouco de obra, né? E houve um período de 2010 a 2015 que eu fiz um hiato aí, né, na carreira de projetista, fui trabalhar em obra, né, em algumas obras grandes de infraestrutura, e em 2015 eu retomei a carreira aí de engenheiro de estruturas e iniciamos a Wozniak Engenharia, né? A Wozniak Engenharia com uma ideia de ser uma empresa que ela aplica todo o conhecimento técnico, tudo que é do cálculo, tudo que é engenharia, mas procura ter um olho lá na construção, né? Construtibilidade, que é uma coisa que se fala muito na execução, né? E isso tem tudo a ver aí, né, com as pontes, né? Tem tudo a ver com os portos, com outras estruturas, né? Porque o conhecimento do cálculo, hoje ele está... vamos dizer, ele está difundido, né? Todo mundo, né, consegue ter muito acesso, tem muita coisa, então entender um pouquinho de como se faz as coisas. E de lá para cá nós fomos crescendo, fomos avançando, né, nós passamos aí períodos difíceis, né? Mas hoje a Wozniak Engenharia nós temos uma projeção aí em quase todo o território nacional, né? Nós temos algum tipo de projeto. Temos algumas coisas na Argentina, Peru, Angola, né, agora. E cada vez mais a gente vai trazendo mais profissionais, mais gente, cada vez mais gente nova, né? Então, o Mauer aí pode falar um pouco também, né? Tá junto conosco, né? Já entrando no Mauer, eu conheço o Mauer há 20 anos pelo menos, né, Mauer? E agora nos últimos 3 anos aí deu certo a gente se unir de novo aí. Reforçar muito, né, o time. Só contextualizando, eu e o Fábio, a gente se conheceu numa antiga empresa de Curitiba de projeto, né? E na época a gente ainda estagiário, o Fábio recém-engenheiro, acho que ele é um pouquinho mais velho que eu, só. Pouca coisa. E ficamos num hiato ali, um tempo, né, sem se falar e tal, e acabamos aí pelos caminhos da vida se reencontrando e voltando a trabalhar junto aí depois de um tempo, aí fazem 3 anos, e tá dando aí tudo certo aí por enquanto, tá tudo, estamos na luta aí da engenharia. Na batalha, isso aí. Começando aqui, vamos agora aprofundar o assunto aqui, o tema do podcast, obras de arte especiais.
Diego, vou começar contigo aí. Por que obras de arte especial? Por que esse nome? Bom, essa é uma questão bem interessante, né? Eu gosto de falar que a gente trabalhar com um projeto de obras de artes especiais, o nome já engrandece, né? É uma obra de arte especial, não é uma obra convencional, né? É uma obra que foge dos padrões, ela tem um aspecto estético diferenciado, então ela é presente em obras de infraestrutura como um todo, né? Então, para transpor um vão, um rio, um córrego, um vale, né? É necessário uma ponte ou um viaduto, e aí são chamados de obras de arte especiais, são obras específicas que envolvem essas transposições. E essas obras de arte especiais são classificadas aí, me ajuda se eu errar aí, né? Vocês são os especialistas aí no assunto. Temos as pontes, temos viadutos, temos as passarelas, tem as passagens também, né? E dessas estruturas, Fábio, que a gente tem as pontes, viadutos, passarelas, nós temos de diversas tipologias, né? Por exemplo, viaduto, eu tenho, por exemplo, do tipo trevo completo, trombeta, várias configurações conforme a geometria. Mas dessas obras de artes especiais, quando são relacionadas à parte de infraestrutura, né, grande parte delas, né, parte viária, parte de rodovias, né? Como é que começa o projeto? Quando a gente está falando assim, vamos ter que implantar uma via. Nessa via, nós temos as passagens, né? Tem o viaduto, tem a ponte, enfim. Nessa fase de estudo, como é que a gente define, por exemplo, a questão do tipo de desenho que vai ser? É o projetista de OAE? É um outro projetista? Como é que é? Como eu acho assim, não tem uma receita pronta, né? Mas eu hoje, como eu vejo assim, como a gente percebe que funciona bem, né? Ele começa no projeto geométrico, né? O que nasce primeiro é o projeto geométrico e a importância de você trazer logo junto o projetista de OAE, né? Para discutir, entram coisas como discutir a altura da superestrutura versus gabarito rodoviário, que vãos é mais econômico e aí, nessa fase, você também começa a ter que envolver outras especialidades, né? Como questão ambiental, né? Questão quando envolve cursos d'água, que nem se falou, claro, no caso de viadutos, né? Tem muita discussão, envolver o operador, né? De determinada concessão, né? Muitas vezes a solução não é somente aquela que é mais econômica do ponto de vista de quantitativo de materiais, né? Mas aquela que gera um impacto menor, o que é viável de fazer, o que não gera tanto transtorno, né, para aquele usuário. Então, hoje eu entendo que ela começa pelo projeto de geométrico, trazendo o quanto antes aí o desenho, né? E é um processo que é interativo, né? O geométrico traz para a gente um primeiro esboço, a gente devolve, né? O projetista de estruturas devolve uma ideia, né, uma disposição de pilares, uma altura de superestrutura, faz o ajuste no geométrico e vai. Acho que é dessa maneira aí que funciona bem. E aí, pegando esse gancho, definindo o desenho, entrou a parte de estrutura, onde vai ficar os pilares, tem a questão da fundação, mas nessa etapa da arrancada, a geotecnia, a sondagem, está a cargo do projetista de OAE ou Mauer? Está a cargo, sim. Veja, a sondagem, né, diferente de obras prediais, no geral, a interação entre estrutura e infraestrutura ela é fundamental nas OAEs, né? Então, considerar a fundação integrada junto na estrutura, fazer a correta associação dela junto com a estrutura é fundamental para você ter um cálculo preciso, um cálculo exato, né? Um cálculo mais assertivo dentro da estrutura, do comportamento global dela. Então, sempre OAE, a gente vai buscar não uma vinculação simplificada, né? Vamos buscar uma vinculação com uma interação solo-estrutura, buscando a maior assertividade possível, né? Tanto da infra quanto da superestrutura. Correto, Diego. E dessas estruturas aí que a gente falou, pontes, viadutos, passarelas, nós temos puramente de concreto, totalmente de aço, estruturas mistas. Como é que
Como é que são definidas isso aí? É o projetista que define? É o cliente quero que faça dessa maneira? Como é que é dar essa arrancada aí? Sim, tendo o geométrico, né, tendo os vãos, a necessidade de implementar esse viaduto, essa ponte, a gente faz estudos de alternativas, né? Às vezes tem uma preferência do cliente, da concessionária, mas muitas vezes a gente faz estudos de alternativas para verificar o mais economicamente viável ou tecnicamente mais adequado para aquela tipologia estrutural, para aquele vão, para aquele tipo de fundação, muitas vezes. Então a gente tem uma análise completa que vai estar sempre ligado com o sistema construtivo. Diferente de uma estrutura convencional, a OAE, o sistema construtivo influencia muito na escolha dos materiais e no próprio dimensionamento. Então, muitos dos esforços, dos cálculos, das envoltórias, vai depender de qual sistema construtivo a gente está trabalhando. Não é só a questão do material, se é aço, se é concreto. Sim. Acho que numa OAE, o mais importante é uma ponte de seção caixão, é uma ponte sobre multivigas, é uma ponte de balanços sucessivos. Qual que é a técnica construtiva que vai aliar com a tipologia estrutural? E com isso as definições de materiais vão vindo junto. Entendi. E nessa fase inicial da questão do dimensionamento hoje, quais são assim as normas técnicas assim que rege o projetista de OAE ou Mauer? Veja, a gente sempre tem a norma mãe, né, que é a 6118. Concreto, Então, ela vai ser sempre a norma mãe. Associada a ela, a gente tem a norma de pontes rodoviárias, que vai definir a classe dos trem-tipos, né, que a gente vai usar sobre essa OAE. Então, a gente tem a norma, que eu não sei o nome agora. 787. 787 e 7188. 7187, As complementares dá para chamar, né? Na verdade, elas seriam as normas que vão te definir a classe da tua ponte, né? E sempre a norma mãe, que é 6118, né? Que vai ser a norma que vai regir todo o teu dimensionamento, né? Associado, claro, todas as demais normas complementares, que é a norma de vento que você vai ter, a norma de ações de segurança, todas essas estão associadas iguais, né? Sobre qualquer projeto de estrutura, né? Então, basicamente, o roteiro, né, de normas não se diferencia muito de qualquer tipo de estrutura, tá? Fora as normas específicas de ponte, que são essas duas, né?